mudar aqui o som. Bom dia. Vamos abrir a Bíblia e leremos dois textos que são tema da conferência. O primeiro deles em Gálatas, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Versículo 19. Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. E agora, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos de 10 a 12. Segundo aos Tessalonicenses 1, 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da vocação, da sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nós somos gratos a Ti por estarmos aqui nesta manhã. E esse tempo, Senhor, que está diante de nós, tanto agora como daqui a pouco, nós depositamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor o tome, que o Senhor o use, que o Senhor prospere a Tua vontade, prospere a Tua palavra em nós e por meio de nós. Dá-nos, Senhor, coração atento, Senhor, receptivo àquilo que o Senhor deseja nos falar. Oramos por revelação, pedimos que o Teu Espírito abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, para contemplarmos mais da glória do nosso Senhor Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Esses textos basicamente resumem o tema da conferência. Cristo formado em nós. E basicamente eu dividi meu material em 3 blocos. Espero conseguir cobrir cada bloco em cada uma das mensagens. Se ficar faltando algum, talvez eu complete no seguinte, e a gente vai caminhando pela bondade de Deus. Mas para ter uma ideia para os irmãos de o que eu imagino, o que eu espero diante de Deus repartir com vocês nesta mensagem, é vermos o seguinte ponto: Cristo formado em nós é uma obra do Espírito Santo. Se nós tentarmos tomar em nossas mãos essa obra, nós falharemos tremendamente e nos frustraremos. Por isso é importante entender que isso é uma obra do Espírito Santo. Mas se é obra do Espírito, logo surge uma pergunta, seja, e a nossa parte? O que a gente faz? Ou será que isso vai acontecer de forma automática? Vocês logo percebem que a resposta é não. Então nós precisamos entender qual que é o desafio, alguns deles pelo menos, que estão do nosso lado. Então nós queremos ver isso na mensagem de hoje, se assim o Senhor permitir. Na segunda mensagem, prevista para amanhã, o tema é ainda Cristo formado em nós, mas queremos ver 3 aspectos disso. Primeiro, observar que é um processo, não é um ato.
é um processo. Segundo, esse processo tem um custo. Então, precisamos considerar o custo desse processo. E também, por fim, esse processo tem consequências, né? Ele tem frutos, ele tem coisas que ele produz, pelas quais, inclusive, a gente pode avaliar como anda o processo. E, por fim, na terceira mensagem, nós, de alguma maneira, vamos passar por essas coisas de novo, mas agora olhando o aspecto coletivo, e não somente o aspecto individual. Porque todas essas coisas têm tanto o aspecto individual, como também o aspecto coletivo. Então, se o Senhor assim permitir, isso ficará para a terceira mensagem. E quando consideramos esse aspecto coletivo, não há como evitar falar da volta do Senhor, que aliás é mencionado aqui logo no versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Então vamos, tendo feito essa pequena introdução, vamos dar início nesse texto mesmo que acabamos de ler, segundo aos Tessalonicenses capítulo 1. Vamos observar algumas coisas que inclusive o Cláudio já nos antecipou ontem, mas vamos passar por elas de novo. Então o versículo diz, quando vier para ser glorificado nos seus santos, faz referência à volta do Senhor. Mas observe que aqui a volta do Senhor é mencionada com um objetivo. Dentre os muitos que a gente poderia listar aqui, o texto foca em um. Ele será glorificado nos seus santos. E ser admirado em todos os que creram. Essas duas coisas vão juntas. Chama atenção para as preposições aqui, não são meras palavras e elas não estão grafadas de forma equivocada. Não é ser glorificado pelos seus santos, nem ser admirado pelos que creram, mas é em. Essas preposições são as mesmas preposições que aparecem no versículo 12, quando diz que o Senhor Jesus seja glorificado em vós, não por vós, e vós nele, obviamente não por ele. Isso não quer dizer que nós não glorificaremos o Senhor também. Esse é outro aspecto, mas esse texto fala de uma glória que o Senhor terá em nós. Então não se trata de nós, glorificarmos ao Senhor, manifestarmos glória para o Senhor. Apesar de que isso seguramente acontecerá, basta olhar o livro de Apocalipse. Então, o que esse texto diz? Que quando ele vier, ele será glorificado nos seus santos. E aí podemos perguntar, mas como assim? E a resposta vem logo em seguida. Ser admirado em todos os que creem. Em todos os que creram. Na última mensagem vamos tentar qualificar um pouco melhor esse todos. Mas observe o seguinte, ele será glorificado porque será contemplado, admirado naqueles. Então a ideia é um espectador olhando para aqueles que creram, e nesses o observador é capaz de admirar o Senhor. Então os irmãos vão de convir comigo que isso significa que em alguma medida o Senhor foi formado em todos os que creram, a ponto de que o espectador olha para aqueles que creram e reconhece e admira quem? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, de fato, essa glorificação se dá na medida em que o Senhor Jesus Cristo é formado em todos os que creram. É claro que a obra do Senhor começa no indivíduo, mas tem um aspecto coletivo que é importantíssimo. E claro, ele está se referindo a alguma coisa que ainda está no futuro, porque diz quando vier, diz naquele dia. Então, isso é para sossegar um pouco a nossa ansiedade e um pouco da nossa frustração, porque às vezes nós olhamos hoje e vemos relativamente pouco do Senhor em nós e naqueles que creram.
versículo 11. É uma oração de Paulo. Por isso também não cessamos de orar por vós. E aqui ele diz pelo que ele orou. Para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé. Aqui temos um paralelo bonito. No versículo 10, assim, nos seus santos somos dele. Quando Paulo ora, ele diz para que o nosso Deus, ele é nosso. Então temos essa combinação tão bonita que somos dele e ele é nosso. E ele ora para que esse Deus faça o quê? Cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Ele diz que também ele orou para que Deus os fizesse dignos da sua vocação. Então nós vamos começar observando isso à luz de outros dois textos, dignos da sua vocação. Antes de entrarmos nisso, eu só vou fazer uma menção breve, para a gente ter clareza em dois aspectos que creio que Cláudio já tocou neles ontem à noite. São duas coisas que são diferentes, às vezes a gente confunde. Uma delas é a eleição. A eleição é algo que pertence a Deus. É algo do qual nós não temos participação, ao não ser o objeto, o alvo dessa eleição. Nós nunca leremos que Deus nos torne dignos da nossa eleição. Porque Ele o fez na sua soberania, na sua misericórdia, na sua graça, e não porque nós fôssemos dignos, em absoluto. Mas é tão comum encontrarmos o aspecto da vocação. E aqui diz o seguinte, existe uma coisa chamada ser feito digno da vocação. Então observe que uma coisa é eleição, outra coisa é vocação. Encontramos essas duas coisas ainda nessa epístola, se vocês olharem um pouquinho mais para frente, capítulo 2, vamos só ler para os irmãos verem que essas duas coisas são separadas com objetivos diferentes. Versículo 13 do capítulo 2, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Está aí a eleição. Porque Deus vos escolheu. Desde o princípio. Ou seja, irmãos, a gente só existia no coração dele, no propósito de Deus. Nós não estávamos ainda presentes sobre essa terra quando Deus já nos havia escolhido. Escolheu para quê? Para a salvação. Está aí a eleição e o objetivo da eleição. Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também, observe o objetivo, o propósito da eleição. Ele vos chamou, aqui temos a vocação, vos chamou mediante o nosso Evangelho, agora para alcançardes a glória. Agora o objetivo é outro. O objetivo não é a salvação é requisito indispensável. Mas uma vez salvos, temos algo diante de nós, que é um grande chamado, é uma grande vocação, que é alcançarmos a glória. E é sobre isso que Paulo orou no capítulo 1, que vos torne dignos da sua vocação. Vamos ver outros dois textos em que temos expressões parecidas, para entendermos isso um pouquinho melhor. Abra, por favor, em Lucas capítulo 21. Aqui eu tenho uma tradução alternativa que é boa. Lucas capítulo 21, versículo 36. Lemos assim. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Olhamos nessa tradução e não está imediatamente claro onde está a questão da dignidade. Então,
eu vou ler a tradução corrigida, que aliás é muito próxima da tradução literal de Young. Veja como vai essa tradução. Diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar. Perceberam? Devemos orar, assim como Paulo orou, para que o Senhor nos torne dignos de evitar a tribulação que se aproxima. Irmãos, nunca deixe de orar por isso, por você e pelos seus irmãos. Que o Senhor nos torne dignos, para que escapemos daquele dia. Na tradução corrigida diz evitar, na atualizada diz escapar, e essa palavra escapar é a mesma utilizada por Hebreus, pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 2, quando diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, não tem como escapar a menos que o Senhor nos torne dignos. Voltando à Epístola em Tessalonicenses, a segunda, vamos ver uma expressão parecida no capítulo 1 também, mas um pouco antes. Eu vou ler a partir do versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, agora preste atenção, para que sejais considerados dignos do reino, pelo qual com efeito estáis sofrendo, para que sejais considerados dignos do reino. Irmão, então essas coisas, se eu colocá-las juntas, então sejamos achados dignos de escapar, sejamos achados dignos do reino, que o Senhor nos faça dignos da sua vocação, tudo é uma coisa muito próxima, nos ajuda a entender o que está por detrás. Agora, ao contrário da eleição, em que você foi eleito quando você sequer existia, no coração de Deus Ele determinou isso, na sua presciência, o chamamento ou a vocação é diferente. O chamado pressupõe a possibilidade de você responder ou não. Igual um chamado telefônico. Alguém toca o seu telefone e você olha assim. Hoje em dia é assim, né? Não conheço esse número, puf, não atendemos o chamado. Né? Irmãos, o chamado de Deus requer a nossa resposta. Requer que nós atendamos. Essa é a nossa primeira parte. Né? E ao fazer isso, prosseguimos caminhando com o Senhor, na expectativa e na oração perseverante de que Ele nos torne dignos da sua vocação, orando assim como Paulo orou aqui. E diz também que o faça com poder, cumpra com poder, o que? Todo o propósito de bondade e obra de fé. Agora pensa, propósito de bondade tem a ver com o propósito de Deus. Essa é a parte de Deus. E a obra de fé? É difícil argumentar de que essa é também parte de Deus. Né? Não, irmãos, essas obras são as suas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E essa fé é a nossa fé que precisa ser exercitada diante de Deus. Então aqui temos esses dois aspectos de novo. E em certas formas esse versículo nos lembra de Filipenses, né? Em que diz que Deus é aquele que opera em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. E aqui diz que então que cumpra, nessa oração, que Deus cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. E como que termina? No versículo 12 ao final, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É pela graça de Deus, e o poder é o poder de Deus,
que opera tanto do lado dele quanto do nosso lado. Mas para que isso seja verdade, é necessário que a gente atenda, responda positivamente ao chamado de Deus. Essa oração é que Paulo fez por eles. Um irmão disse, por que diz que cumpra com poder? Né? Qual a necessidade de poder? E esse irmão diz assim, que em nós há tanta coisa que se opõe ao propósito de Deus, que ele realmente precisa agir com grande poder. Então, amém, irmãos, que o Senhor com grande poder cumpra em cada um de nós propósito de bondade e obra de fé. E no versículo 12, mostra o objetivo disso tudo. E quase que voltamos aos pensamentos do versículo 10, né? A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. De novo, Ele glorificado em nós. Como que Ele é glorificado em nós? Quando Ele puder ser contemplado em todos os que creram. E nós neles, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Bem, então, até aqui vemos o seguinte, o Senhor glorificado em nós, o Senhor formado em nós. Mas lembramos que a obra de glorificar Cristo é do Espírito Santo. Daqui a pouco nós vamos ler o versículo. Em João 16 diz assim, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, irmãos, se glorificar a Cristo é obra do Espírito Santo. E Ele ser glorificado em nós, é Cristo ser visto em nós, ser formado em nós. Então, logo percebemos que essa obra pertence ao Espírito Santo. Ele glorifica a Cristo na medida em que Ele forma a imagem de Cristo em nós. Então, com isso posto, vamos considerar alguns aspectos da obra do Espírito Santo. E claro, teremos que ver também algo que nos cabe fazer, uma vez entendido o fato de que o Espírito Santo opera essa obra em nós e deseja fazer isso em nós. Então, antes de irmos para lá, porque eu mencionei aqui a questão da tribulação que está por vir, quando lemos o texto em Lucas, capítulo 21, eu quero ler um parágrafo do Pember. Pember, um irmão teólogo inglês, que escreveu alguns livros, quase todos, na linha de profecias. Né? E vou ler um parágrafo que vem desse livro, chama-se As Grandes Profecias Relativas aos Gentios, aos Judeus e à Igreja de Deus, publicado em 1881. Ele está se referindo àqueles que, pela bondade de Deus, têm que ser tornados dignos de escapar, né, da tribulação que está para vir. Ele diz assim, felizes são aqueles que, pelo favor do Senhor, não precisarão do, abre aspas, estímulo, fecha aspas, desse período terrível, pois a sua simples fé é suficiente para erguê-los da inércia, para que sejam considerados dignos de escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Amém. Então vamos considerar um pouco da obra do Espírito Santo. Mas o nosso objetivo é, por um lado, entendermos o que o Espírito Santo deseja fazer em nós e faz em nós. E, por outro lado, então, como devemos responder a isso? Porque existe um chamado sobre nós que desejamos responder e responder de forma positiva. O texto base, clássico, que trata do Espírito Santo, quando o Senhor prometeu o Espírito Santo, encontra-se em João, nos capítulos 14, 15 e 16.
existe um aspecto muito bonito de a gente observar, um estudo maravilhoso de ser feito para alguém que talvez esteja se perguntando, Senhor, o que é que eu vou estudar, né? É o progresso da doutrina ao longo do Novo Testamento. Não que a doutrina seja diferente ao longo do Novo Testamento, mas como que Deus, na sua sabedoria, resolveu progressivamente revelar, como alguém que vai descortinando aos poucos uma grandiosa realidade. E em vez de mostrar tudo de uma vez, começa a mostrar aos poucos, aquilo vai crescendo, vai se formando. E observar essa formação ao longo do Novo Testamento é muito bonito, muito instrutivo. Então, apenas um exemplo para que nós possamos contextualizar esses 3 capítulos de forma melhor. É o seguinte, o Senhor, vamos pegar o período do ministério dele, né? Não da forma cronológica, mas de como ela é apresentada no Novo Testamento. Então, logo no início do Novo Testamento, logo no início do que a gente tem no relato bíblico, encontramos um grande sermão, que é o que chamamos o Sermão do Monte. Leia esse sermão, e você imediatamente tem uma conexão com a lei. A lei de Moisés, que, a bem da verdade, é a lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés. Então lá vemos coisas do tipo, o Senhor dizendo, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, quem odiar o seu irmão no seu coração, já matou. Então temos tantas recomendações ali nesse grande sermão, que faz a conexão com o Antigo Testamento. E é perfeitamente lógico que a primeira grande porção, o primeiro grande discurso do Senhor, faça esse vínculo com o Antigo Testamento. E quando ele diz alguma coisa, eu porém vos digo, observe que ele se coloca numa posição de autoridade equivalente ao dos mandamentos, que foi dado por Deus. Coisa impressionante, porque ele é o eterno Filho de Deus. Ele podia dizer, eu, porém, vos digo. Temos o ministério do Senhor, e quando chegamos aqui nos capítulos 13, 14, principalmente 14, 15 e 16, o 13 é uma introdução a isso, o 17 é uma oração, mas o discurso está essencialmente nos capítulos 14, 15 e 16, é o último discurso do Senhor também. Então temos o primeiro e temos o último. Se o primeiro olha para o Antigo Testamento e estabelece esse vínculo, esse último estabelece um vínculo para o período da igreja, para o período, pensando em termos do texto bíblico, das epístolas, para aquilo que aconteceria depois do Pentecostes. E nada mais importante do que agora falar do Espírito Santo. Observe que troque de posição essas duas mensagens, esses dois discursos, e essa harmonia se quebra. O Senhor, ao entrar no período da igreja, Ele não deixou uma série de recomendações, não que elas não sejam válidas, claro, são eternamente válidas, mas a impressão que Ele queria deixar com os discípulos era da pessoa do Espírito Santo. E nesse capítulo, ele prometeu o Espírito Santo e fez menção de algumas das atividades, objetivos, ações que o Espírito Santo realizaria. Se vocês olharem, eu contei ao menos 10, sendo que dessas 10, uma tem a ver com o mundo. O Senhor disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é uma das coisas que o Espírito Santo faz. Mas as outras todas diziam respeito a eles, aos discípulos, diz respeito à igreja. E uma delas é esse versículo que já mencionei para os irmãos, vou convidar que vocês o leiam comigo agora, capítulo 16, versículo 14.
Ele me glorificará. Se o Senhor permitir, na última mensagem, veremos algumas das glórias do Senhor. O Senhor tem muitas glórias. E aqui há uma glória específica sendo mencionada. É a glória que o Espírito Santo, veja que o verbo está no futuro. Então, é uma glória que o Espírito Santo realizaria, né, em favor dele, do Senhor Jesus Cristo. E se vincularmos isso lá com o texto de Tessalonicenses que lemos, vemos que essa glória é formar Cristo em nós. E aqui diz como que ele forma Cristo em nós. Ele há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então ele toma as coisas de Cristo e as comunica e as anuncia para nós. E nesse processo, o Senhor é formado em nós e nesse processo o Senhor é glorificado, ele recebe glória. Deixa eu ler um outro parágrafo. Essa aqui é do Spurgeon. Spurgeon creio que é muito mais conhecido. O Spurgeon também, britânico, pastor, conhecido como príncipe dos pregadores. Não confundir com o príncipe dos expositores, que era o Campbell Morgan. Isso aqui foi uma mensagem que ele proferiu em 1888, e a mensagem tem por título o seguinte: o principal ofício do Espírito Santo. E claro, diz que o principal ofício do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Não é chamar atenção para si mesmo, nem para suas próprias obras, muito menos para nós, mas é sempre apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver a citação do Spurgeon. Assim vê-se que as coisas que estão em Cristo o glorificam. As coisas que estão em Cristo o glorificam. O Espírito Santo nunca busca nada fora de Cristo, mas toma as coisas dele e nos-las anuncia. A glória dos reis consiste de sua prata e seu ouro, sua seda e pedras preciosas, mas a glória de Cristo reside em si mesmo. Agora eu vou ler uma frase com a qual você não precisa concordar totalmente, mas acho que você precisa meditar nela. Se desejamos glorificar uma pessoa, trazemos-lhe presentes. Se desejamos glorificar a Cristo, devemos receber os seus presentes. Assim é que tomamos o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor e procedendo assim, glorificamos a Cristo. Então, o Espírito Santo glorifica Cristo. Volte um versículo. Capítulo 16 de João, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, aqui a ideia é o Espírito da realidade. O Senhor, nesse discurso de 3 capítulos, ele usa essa expressão 3 vezes. Uma no capítulo 14, uma no 15 e uma no 16. Essa aqui é a ocorrência do capítulo 16. O Espírito da verdade, o Espírito da realidade. Realidade em que sentido? Ele toma tudo aquilo que é verdade em Cristo, está consumado, já foi alcançado. É a nossa posição perfeita, objetiva em Cristo, mas ela precisa se tornar nossa experiência diária. Como isso é diferente? Muitas vezes os estudantes ficam frustrados, porque por um lado eles percebem que eles vão obtendo muitos conceitos teóricos, fundamentais, importantes, mas eles percebem que eles não têm a prática. Dado uma situação, eles não sabem exatamente como implementar, como vincular, como colocar em prática todas aquelas teorias.
E a gente sabe que esse processo ele não é imediato, ele precisa ser trabalhado. A pessoa tem que ser treinada a tomar aquilo que é, vou falar assim, conceitual, e tornar uma coisa prática. Isso é mais ou menos o que queremos dizer quando falamos das verdades que são objetivas em Cristo. Elas precisam se tornar subjetivas, parte da nossa experiência. Por isso que muitas vezes ficamos olhando e falando, Senhor, tem tantas coisas aqui, mas eu não vejo isso na minha vida. Bem-vindo à vida real. Mas a boa notícia é que é obra do Espírito Santo pegar essas coisas, comunicá-las a nós, trazê-las para nós, realizá-las para nós. Esse é o espírito da realidade, torná-las reais para cada um de nós. Um exemplo simples. Tome uma pessoa que ainda não creu no Senhor. Cristo morreu por ela, não morreu? Sim. O Calvário não se repetirá. O sacrifício do Senhor é perfeitamente completo para salvar essa pessoa, mas a pessoa não está salva. Por que não? Porque aquela realidade ainda não foi feita verdade para ela. Aquilo não foi apropriado por ela. E quem que faz isso? Ela? O Espírito Santo. O Espírito Santo precisa abrir os olhos, convencê-la de pecado, levá-la ao arrependimento, levá-la à confissão. E quando isso acontece, então o Espírito Santo toma do Senhor, Filho de Deus, aquele aspecto da sua obra e a comunica para aquela pessoa, a torna realidade, verdade. E é isso que Ele faz conosco, e Ele precisa fazer isso conosco, mas para isso precisamos atender a seu chamado, e sermos feitos dignos desse chamado, e andarmos de uma maneira digna do chamado do Senhor, da vocação do Senhor. Então, aqui diz que quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, lembre disso, o Espírito Santo executando essa obra em nós. Outro texto importante está em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados nos qual clamamos Abba, Pai. Espírito de adoção. Uma frase que talvez não necessariamente nos comunica de forma imediata aquilo que significa, né? A palavra que foi traduzida por isso, espírito de adoção, é uma palavra que inclui o sufixo huios. Então, porque acredito que os irmãos já tenham ouvido a diferença entre huios e teknon, né? Filhinhos, criancinhas, são teknon. E os huios são os filhos maduros, né? E aqui essa expressão do espírito de adoção, a palavra é huiothesia. E a ideia é o Espírito nos levando e colocando na posição de huios. E esse é o conceito, segundo dizem os entendidos de cultura oriental, da adoção naquela época. Não tem nada a ver com a nossa adoção ocidental. A nossa adoção ocidental, você vai adota alguém, então você traz ela, você passa a se relacionar consigo. No Oriente, essa adoção, às vezes se dava com filhos da carne, ou seja, não tinha necessidade de uma adoção ocidental, mas era o ato de colocar
essa pessoa, ou reconhecer a pessoa numa posição de responsabilidade, né? De maturidade no contexto familiar. Huiothesia. Deixa eu dar duas frases que podem nos ajudar a entender. Uma do Vincent. Vincent é um estudioso do grego, e o que ele sugere para essa frase é: o Espírito de Deus produz a condição de adoção, em que a adoção é esse ato, né, de nos colocar na posição de filhos huios, de filhos maduros. E o Torrey, que eu creio conhecido porque tem tantos textos dele por aí, inclusive em português, um teólogo estadunidense, ele diz assim: nós temos recebido o Espírito que nos dá a posição de filhos, nos coloca na posição de filhos. Aí você pensa assim: não, mas espera aí, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, não é? Então já sou filho de Deus, verdade. Mas lá em João, a palavra é teknon, é filhinho, é neném. Todos nos tornamos nenéns de Deus quando cremos. Agora, aí vem o chamado. E o chamado vou traduzir dessa seguinte forma: você quer continuar neném? Ou você quer virar huios? Esse é o chamado. Que Paulo aos Tessalonicenses diz: para alcançardes a glória. Essa é a glória. Nos tornarmos filhos maduros, como o nosso irmão mais velho. Filho mais velho não, nosso irmão mais velho, né, que é a pessoa do Senhor Jesus. Okay? Com respeito a isso, o Torrey continua. Agora eu vou ler um parágrafo. Isso aqui é parte de um livro dele. O livro foi publicado em 1910 e o livro chama-se assim, olha: A Pessoa e a Obra do Espírito Santo. Veja o que ele disse: Deus não exige o impossível. Impossível. Não requer de nós que imitemos a Cristo em nossa própria força. Ele oferece algo infinitamente melhor. Oferece formar Cristo em nós pelo poder do seu Espírito Santo. E quando Cristo for assim formado em nós pelo poder do Espírito Santo, tudo o que devemos fazer é permitir que o Senhor, que em nós habita, viva a sua vida em nós. Então, seremos como Cristo, sem luta ou esforço. Amanhã nós precisamos qualificar isso melhor, porque existe um custo, mas nós precisamos entender qual que é. Mas aqui a ideia é sem luta e sem esforço próprios. Se você tentar, não conseguirá. Nós não somos capazes de produzir isso. Lembra do versículo que o Cláudio leu ontem? João capítulo 3, versículo 7. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Se queremos ter resultados verdadeiramente espirituais, a origem precisa ser o Espírito Santo. Ponto. Tente o que você quiser, com todo o seu empenho, todas as suas promessas, todas as suas forças. O que a carne produz é carne. Então isso nos leva ao ponto de precisamos nos render ao Espírito, ao seu mover, para que Cristo seja formado em nós e assim ser glorificado em todos os que creram. Bem, então, tendo visto essa conexão e alguns dos aspectos da obra do Espírito Santo, depois os irmãos precisam, descobrir outros aspectos que o Espírito Santo opera, precisa e deseja operar em nós. Vamos considerar então algo importante do nosso lado. Já temos falado a questão de atender o chamado. E parte disso envolve algo que não é simples para nós, que aprendemos a ouvir e reconhecer a voz do Espírito Santo.
Como atender um chamado se a gente não ouve, né? A gente não consegue, né, perceber que é Ele. Quantas vezes, irmãos, chegamos e falamos assim, será que sou eu? Ou será que é o Espírito? Né? Irmão, ninguém nasce com essa capacidade. O neném que acaba de nascer não sabe reconhecer ainda a voz da mãe, a voz do pai. Muito menos entender as palavras. Mas se esse neném não permanecer neném, se ele avançar, se ele amadurecer, ele aprende a reconhecer a voz. Ele aprende a entender, mesmo quando a mensagem não é gritada. Então, queremos considerar esse aspecto em específico, porque acho que nos ajuda. É importante termos esse desafio claro diante de nós. Aprendemos a ouvir, reconhecer a voz do Espírito Santo. E para isso eu vou utilizar como exemplo a vida de Elias. Okay? Então, antes da gente ir lá para a história de Elias, vamos ver o que o Novo Testamento diz, algumas das coisas que diz a respeito de Elias. Então, vejamos no livro de Tiago, a Epístola de Tiago, capítulo 5. Versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Antes de fazer algumas considerações aqui, quero ler três citações. Estou cheio de citações hoje de manhã. Mas é porque, irmãos, há tanta riqueza depositada pelo Senhor na sua igreja, que fazemos bem em aproveitá-la. Né? Irmãos que seguramente receberam esse entendimento, não assim, pensou, mas talvez depois de muita luta, muito sofrimento, eles nos apresentam o fruto desse sofrimento. Né? Assim como os hinos, Mário mencionou ontem, é o espremer da vida. Né? Então, quando nós colhemos essas pérolas, estamos colhendo o resultado, talvez de muitas lágrimas, né? De muito sofrimento, de perseverança deles diante do Senhor. É de grande riqueza. Então, essas primeiras citações dizem respeito a Elias. Primeiro parágrafo vem de um dos irmãos que Mário mencionou ontem à noite, o Frederick Mayer, né? Inglês, um daqueles conferencistas de Keswick. Então, com respeito a Elias, ele diz assim: esse homem, grandioso dentre os homens comuns, nos faz sentir anões. Mas a vida desse poderoso homem foi forjada por meio da presença do Espírito Santo, que também está ao alcance de todos os que creem hoje. E digo mais, irmãos, temos uma vantagem sobre Elias, porque no nosso caso, o Espírito é o Espírito de habitação. Ele está em nós. Elias não tinha essa colher de chá. Estava de fora, o Espírito Santo. Mas era o mesmo Espírito Santo. E se ele foi o que foi, pelo poder e mover do Espírito Santo, assim também podemos ser nós pela bondade de Deus. O Espírito é o mesmo. Né? Segunda frase. Esse é de um irmão menos conhecido, Samuel Chadwick. Ele tem poucos livros, eles são normalmente com respeito à oração. Essa frase vem de lá. O livro foi publicado em 1931 e é O Caminho para a Oração. Não é o caminho de oração, é para a oração. E com respeito a essa frase, que diz que ele orou com instância, a tradução literal
ele orou orando. E com respeito a isso, o irmão diz assim, quando orou em sua oração. Essa basicamente é a expressão traduzida por orou, né, com instância. E aí ele faz a seguinte pergunta, veja a pergunta dele. Porventura, não há muitas orações em que não há oração? Difícil essa, né, irmãos? Quantas vezes oramos sem oração? O Senhor tem misericórdia de nós, né? Por fim, Alexander White, outro irmão britânico, tem uma obra sobre personagens da Bíblia. Uma das edições dessa obra saiu em 6 volumes, então vocês logo percebem que não é um folheto, né? E ele trata de vários personagens da Bíblia. Quando ele fala de Elias, ele menciona o seguinte: Elias era mesmo um homem cheio de paixões, como nós. Nunca o encontramos, Elias, sem que esteja sujeito a um sentimento ou outro. Sentimento de desprezo, de ira ou vingança, sentimento de tristeza, depressão ou desespero. Paixão por pregar, paixão por orar. Elias, com todas as suas paixões, orou em sua oração. Ele era como nós, irmãos. Possamos ser encorajados disso. Curiosamente, se vocês forem, nós vamos ler só um trecho, mas olha a história de Elias, os capítulos 17, 18 e 19 de 1 Reis, que é quando ele lida com essa questão da chuva, etc. Nós não encontramos nenhuma oração dele por chuva. A oração que encontramos dele é tipo, ele fala assim, Senhor, basta, né? Podes tomar a minha alma, porque não sou melhor do que os meus pais. Esse tipo de oração que a gente encontra lá. Com respeito à chuva, o que a gente encontra é que ele enfiou o rosto entre os joelhos e falou ao seu moço, vai, olha para o lado sul, para o lado do mar. A história os irmãos conhecem. Mas é o Novo Testamento, nesse texto, que revela de que ele orou com instância. Então, quando ele pôs o rosto entre os joelhos, provavelmente ele orou com instância. Ele orou na sua oração. A outra coisa interessante observar, principalmente se os irmãos procurarem comentários a respeito da vida de Elias, poucos tratam da questão de que ele era como nós, sujeito a paixões como nós. A maior parte dos comentaristas gosta de falar de Elias e apresentar o aspecto do profeta poderoso, que fazer descer o fogo do céu, né? E que julga, e que fala pesado, né? Mas, ao contemplarmos a vida dele, vemos Elias cheio de altos e baixos, né? E nós precisamos entender, porque numa dessas experiências, ele ouviu a voz do Espírito. E é basicamente isso que eu quero considerar com os irmãos. Agora sim podemos ir para o livro de Reis, capítulo 19, o primeiro livro de Reis. Capítulo 19. Leremos os primeiros 18 versículos. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Alguém já disse que, no fundo, Jezabel não queria matar Elias. Porque se quisesse, ao invés de mandar um mensageiro dar recado, já mandava matar de uma vez. Talvez seja verdade. O fato é que Elias teve uma chance. E veja o que aconteceu com Elias. Temendo, pois, Elias levantou-se
E para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Horebe, irmãos, é o monte Sinai. Ali entrou numa caverna. Aqui os especialistas do hebraico, e mais de um deles, fazem a seguinte observação: não é entrou numa caverna, é entrou na caverna. Como dizendo, é uma caverna específica e uma caverna que era conhecida, que bastava dizer na caverna. E o que os irmãos entendem é que essa é a caverna, ou a fenda da rocha em que Moisés foi colocado e coberto com a mão de Deus, até que a glória do Senhor passasse e ele pudesse contemplar a glória de Deus pelas costas. Ele entrou nessa caverna. Seguramente ele já conhecia a história, e ele entendeu no seu espírito que precisava de Deus, precisava de interação com Deus, precisava ouvir Deus. Foi lá. Continuando, onde passou a noite, naquela caverna, na caverna. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Uma daquelas perguntas que o Senhor faz, né? Como perguntou para Adão: onde estás? O Senhor sabia onde estava. Quem não sabia era Adão, né? Então a pergunta é sempre um convite à reflexão, um convite a considerar: que fazes aqui, Elias? Ou então a pergunta do Senhor para Caim, né? Onde está Abel, teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? Que fazes aqui, Elias? Pensa, o que você está fazendo aqui? Resposta de Elias. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai-te e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Versículo 18. Também conservei em Israel 7.000,
todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Como dizendo para Elias, você não ficou só. Você pode se sentir só, mas eu reservei para mim outros 7.000. Você não é o único. Bom, mas enfim, vamos voltar aqui a esse evento tão cheio de questões, né? Quando lemos as manifestações da natureza, mencionadas aqui no versículo 11, no versículo 12, e logo depois de cada uma delas, o texto diz, mas o Senhor não estava nisso. Essas manifestações, todas haviam ocorrido no passado, inclusive no Sinai. Fogo, basta lembrar do evento de Moisés com a sarça ardente. Aquilo foi lá, no Monte Horebe. E quando a lei foi dada, o monte fumegava, tremia. Se você juntar os textos de Êxodo e de Hebreus, vocês encontram todas essas manifestações. Mas, desta vez, o Senhor queria falar de uma forma diferente. E talvez esse seja um dos nossos primeiros problemas, né, irmãos? Talvez como Elias, a gente vai para um lugar conhecido, né? Bom, vou para a caverna, porque lá o Senhor aparece, Ele fala. E a gente tem uma expectativa, talvez no fogo, no vento, em coisas que já aconteceram no passado, mas dessa vez o Senhor quer falar diferente. E simplesmente porque o Senhor fala diferente, às vezes nós não ouvimos, ou temos dificuldade de reconhecer a voz do Espírito Santo. Mas felizmente, no caso de Elias, diz que depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Deixa eu dar outras traduções para essa frase. A.B. Simpson, meu irmão, tem muitos livros escritos, muito bons esses livros. O que tiver dele pode ler, julgue, mas haverá proveito. Ele traduz essa frase assim, o som de uma quietude gentil. O som de uma quietude gentil. E os estudiosos, né, do hebraico, Keelan Delitzsch, falam assim, o tom ou o timbre de um sopro gentil. É um sussurro. É algo que contrasta com aquele movimento, aquele barulho, aquelas impressões muito sensoriais, né, do vento, do terremoto, enfim. Né. Mas ele ouviu. E antes de vermos a reação de Elias, deixa eu chamar a atenção para 2 versículos paralelos. Um deles é o versículo 9. O versículo 9 diz, depois de mencionar que Elias havia entrado na caverna, onde passou a noite, diz que eis que lhe veio a palavra do Senhor. O vocábulo traduzido por palavra é o mesmo, por exemplo, que o salmista no Salmo 119 usa, dizendo assim, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então entendemos muito disso assim, a palavra escrita, né? E essa palavra, aqui não veio escrita, mas tem esse peso, é a palavra do Senhor. Veio até Elias e fez essa pergunta, né? Que fazes aqui, Elias? Agora vá para o versículo 13. Ouvindo Elias, ouvindo quem? Esse sussurro. Envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz. E lhe disse. Então, no versículo 9 temos a palavra. No versículo 13 temos essa voz. E possivelmente essa voz era daquele cicio suave, daquele sussurro.
O que a palavra disse? Que fazes aqui, Elias? O que a voz disse? Que fazes aqui, Elias? Irmãos, atenção, a voz nunca contradiz a palavra. Se não estiver perfeitamente alinhada com a palavra, essa voz não é a do Espírito. Então nós precisamos colocar à prova tudo aquilo que a gente é, porque às vezes é tão suave, é tão simples, às vezes é um sussurro que facilmente confundimos, né, com o nosso próprio pensamento. Como testar? Como verificar? Ponto de partida é que precisa estar perfeitamente alinhado com a palavra de Deus. Veio-lhe a palavra. Daqui a pouco eu volto nesse ponto. Mas se observarmos o versículo 10, que é a resposta de Elias, a palavra de Deus, e depois o versículo 14, a resposta de Elias, a voz, a resposta é idêntica. No hebraico é idêntico. Aqui tem uma palavrinha ou outra que é diferente. E aí nós podemos pensar assim, adiantou? Adiantou ele ouvir a voz? Ele ouviu a voz e se pôs na entrada da caverna. Então, alguma resposta ele deu, mas ele ficou pelo caminho. Ele não foi até o fim, porque ao invés de arrependimento, o que ocorreu? Ele deu a mesma resposta de antes. E eu pessoalmente não consigo não ver na resposta de Deus para ele uma certa repreensão, uma palavra forte. Mas tem um pouco desse tom. Então eu falo assim, então é assim, volta pelo teu caminho. Você está insistindo nisso? Volta pelo teu caminho. E entre as coisas que ele deveria fazer é ungir Eliseu em seu lugar. Elias perdeu o bonde. Ele perdeu a oportunidade de, tendo ouvido o cicio, se arrepender e dar uma resposta diferente ao Senhor. Então, irmãos, nós precisamos tanto ouvir o cicio, como responder adequadamente. Alguns comentaristas defendem Elias de tudo quanto é jeito. Eles dão um jeito de explicar e dizer que não é bem isso, etc., sempre colocando Elias num pedestal. Mas depois leia, medite nesse texto. Não há como ler isso aqui e não perceber que Deus está dizendo, ok, Elias, deu para você. Daqui a pouquinho ele foi tomado. Aliás, o segundo e último homem a não experimentar a morte depois de Enoque, né? Enoque e Elias. Então, irmãos, se ele é um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, e temos esse exemplo, que isso realmente nos alerte, possamos pedir ao Espírito Santo a graça de ouvirmos e reconhecermos a sua voz, né? E respondermos de forma adequada. Deixa eu terminar com uma menção falando desse aspecto, né, que encontramos no livro de Apocalipse. Nós não precisamos abrir, vou apenas mencionar. Os irmãos vão lembrar que são textos muito conhecidos. Nas 7 epístolas, elas começam assim. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Escreve, é uma epístola. E aí temos a epístola. Temos as palavras do Senhor para aquela igreja. São às vezes palavras de repreensão, às vezes são palavras de elogio, às vezes tem as duas coisas. E ao fim de todas essas epístolas, o que a gente lê é: quem tem ouvidos para ouvir,
ouça o que o Espírito escreveu, o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, no início da epístola, escreve, palavra escrita. No fim da epístola, ouça o que o Espírito diz à igreja. E é evidente que essas duas coisas, né, são o mesmo conteúdo, o conteúdo da epístola. Não pode haver diferença. Então, essas coisas precisam ir juntas, precisamos aprender a gastar tempo na palavra de Deus e aprendermos também a reconhecer a voz do Espírito e sempre bater uma coisa com a outra. Não podem entrar em conflito. E por fim, na última epístola dessas, da Odisseia, um versículo que os irmãos conhecem bem. Eis que estou à porta e bato. Irmãos, tem alguma coisa mais corriqueira, mais trivial do que bater a porta? Ou de casa, se alguém ouvir a minha... Mas ele bateu. Não devia ser assim, né? Isso que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a campainha, se alguém ouvir o batido, mas não. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Quase como o Senhor dizendo assim, no nosso dia a dia, nas trivialidades do nosso dia a dia, há muitos... Mas o nosso desafio é ouvirmos a sua voz nessas trivialidades. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Nesse aspecto, com esse evento. Ou você acha que as coisas que nos ocorrem são coincidência? Fruto do acaso? Não. Precisamos estar atentos diante do Senhor. E assim, sermos achados dignos de caminhar diante de Deus e sermos tornados dignos de escapar o que está vindo pela frente, e pensamos nós que não demora muito, dignos do reino. Capítulo 1, versículo 5, 2 Tessalonicenses, e dignos da sua vocação. Irmãos, que chamado, chamado para a glória, né? E que o Senhor possa confirmar a sua palavra conforme a sua vontade e nos atrair para si. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Senhor, e pedimos a Tua confirmação. Ajuda, Senhor, ajuda cada um de nós a julgarmos o que temos ouvido. Senhor, que aquilo que veio do homem se perca para sempre. Mas, Senhor, aquilo que é Teu, ensina-nos a reconhecer a Tua voz, Senhor, e atendermos o Teu chamado. Senhor, torna-nos dignos de escapar o que está vindo pela frente. Ó, Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmão,